Meus amados irmãos, gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. A você que nos vê nessa manhã no seu lar, no seu trabalho, através do seu aplicativo, do seu aparelho, do seu celular. Meu sincero desejo de um bom domingo, um domingo abençoado pela presença de Deus. E nós estamos aqui agora na IADIO Copacabana, que temos por liderança o nosso pastor Alain, na congregação, e nosso pastor setorial Anderson Nunes. E estamos aqui nesse domingo de manhã para fazer a nossa live da lição da escola dominical. E nós vamos para a lição de número 3, eleição e predestinação. Antes eu desejo orar. Desejo orar para que Deus abençoe essa nossa temática de hoje, que possamos extrair e entender a vontade de Deus daquilo que Ele tem determinado e escrito para o seu povo, para a sua igreja. E nessa oração eu desejo abençoar a sua casa, a sua vida, pedir a Deus que visite o seu espírito, a sua alma, para que Deus possa se revelar a cada um de nós. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos por estar aqui na tua casa nesta manhã, para a transmissão, Senhor, deste momento em que estaremos refletindo sobre a palavra de Deus. Que a tua graça seja sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que através dessa live está nos assistindo. Senhor, entra com tua graça, abençoa cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então a nossa lição é a lição de número 3. E nós vamos falar sobre a eleição e predestinação. É uma temática bastante interessante, onde duas correntes, as duas maiores correntes da interpretação sobre a salvação se destacam. São os arminianos e os calvinistas, Então, Armínio cria que a eleição e a predestinação não é das pessoas, umas para serem salvas e outras perdidas. A eleição e a predestinação é a eleição dos caminhos onde cada pessoa poderia ou não entrar. Então nós vamos ter aqui a predestinação, sim, da salvação. Mas essa predestinação aponta um caminho, para um caminho que é Jesus. E a aceitação ou não desta predestinação que é a salvação, mas entendemos que é por opção pessoal de cada um. Tanto é que se interpretarmos que Deus predestina alguns para serem salvos e outros para serem perdidos, eu pergunto, o que faríamos com o texto de João 3,16, quando diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto de João 3,16 não diz que Deus amou alguns, que Deus amou somente os predestinados. Não, Ele amou o mundo. E quando a Bíblia diz amou o mundo, Ele está generalizando todas as criaturas humanas, todos os seres humanos, Deus amou. E por isso enviou o seu Filho, e é por isso que Cristo veio, para salvar, resgatar o homem da perdição. Que sem Cristo, é claro, sem Cristo, aí ele fica predeterminado à perdição. Mas em Cristo eu encontro a predestinação da salvação, se eu aceito este plano. Um outro texto interessante a ser considerado nesta manhã é o texto de Paulo a Timóteo. Depois nós vamos citar o versículo, onde diz que o desejo de Deus é que
todos venham ao conhecimento e da salvação. Então, quando Deus envia o seu Filho, Ele envia com um propósito. Ele envia para que todos sejam salvos. Ele envia para que todos venham ao conhecimento da verdade, para então serem libertados, crendo e aceitando o plano do nosso Cristo, o plano salvífico que Ele efetuou na cruz do Calvário. Então existe sim uma predestinação de salvação. Como ela acontece? Se crermos em Cristo e o recebermos como nosso Salvador. E então aí nós vamos trabalhar o conceito da eleição também hoje. Essa palavra eleição, ela é bastante sugestiva, porque nós podemos olhar para, por exemplo, esses pleitos que nós temos politicamente, né, no nosso país, onde existem candidatos. E esses candidatos, nós vamos escolher e vamos votar nessas pessoas. É essa palavra, escolha, que é a palavra que entendemos por eleição. Na eleição, fazemos uma escolha. Amém? Então, Deus também nos escolheu. Vamos trabalhar essas temáticas nesta manhã. O nosso texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e os versículos 4 e 5, que fazem parte da nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. E diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, no versículo 4 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 4 eu tenho a temática eleição, e no versículo 5 eu tenho a temática predestinação. Vamos entender isso então. A nossa verdade prática, né? O que a lição de hoje quer trazer para nós, diz assim: segundo a sua presciência, a presciência de Deus, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É isso que eu falei na minha palavra introdutória. Existe a predestinação da salvação. Como faremos para herdar o reino de Deus? Precisamos crer em Cristo. Num momento singular, um homem, uma autoridade em Israel, um príncipe, ele procura Jesus, e esse homem vai ser orientado por Jesus. Esse homem se chama Nicodemos. E Jesus vai conversar com ele no Evangelho de João, no capítulo 3, se não me foge a mente. Vamos abrir ali a Bíblia rapidinho. Só deixa-me confirmar aqui. Evangelho de João, você pode, exatamente. No Evangelho de João, no capítulo 3, você vai ver um homem procurando Jesus, e ele vai falar com Jesus sobre o reino. E Jesus vai responder para Nicodemos, este príncipe, esta autoridade eclesiástica, religiosa, que era necessário ele nascer de novo. Essa já foi uma temática que trabalhamos na lição da escola dominical do trimestre passado. Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Pode herdar o reino de Deus aquele que é nascido da água e do Espírito. Então Jesus vai dizer para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo para herdar o reino de Deus. E ele então pergunta: como posso eu, sendo velho, nascer de novo?
tornar a entrar no ventre da mãe e sair para que ocorra este novo nascimento. E então Jesus vai explicar que esse novo nascimento não é dessa maneira como ele cria, e como aconteceu uma vez, como quando ele veio ao mundo, mas ele precisava nascer da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Vamos falar só da temática do Espírito hoje. Água também já falamos nas outras aulas, e eu iria me alongar muito, iria tirar o tempo da lição de hoje. Mas nascer do Espírito, por quê? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados em Cristo Jesus, pela sua obra redentora na cruz do Calvário. Então o nosso espírito, que estava morto, religiosamente, espiritualmente falando, foi revivificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E então agora, Paulo escreve aos Romanos que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu criei no plano redentor de Cristo, porque eu o recebi de novo como meu Salvador. Isto é o novo nascimento. Crer em Cristo, que Ele é o resgatador da minha alma para a vida eterna. Nós temos na leitura bíblica diária alguns temas importantes. Uma delas é primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 2, que é onde está baseada a nossa verdade prática de hoje, que eu vou ler outra vez. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro escreve na sua carta, eleitos segundo a presciência de Deus. Rapidinho, trabalhando a temática da onisciência de Deus. Cremos, e a Bíblia afirma estas verdades, que o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, ocupa todos os espaços do universo e sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu estou pensando agora, mas não falo. Ele sabe o que eu vou pensar daqui meia hora. Ele sabe o que eu vou fazer daqui meia hora. Ele conhece o meu amanhã. Ele conhece a minha vida do início ao fim, porque tudo isto faz parte da onisciência de Deus. Deus conhece os primeiros dias da minha vida e já conhece os últimos. E Ele vem de alguma maneira trabalhando na minha vida e na sua vida, para que desde os primeiros dias você possa conhecer a Cristo, para nos últimos dias, quando fecharmos os olhos, termos este caminho garantido para o céu, para o reino de Deus, que só encontramos em Cristo Jesus. Pois bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que estamos estudando neste trimestre a carta de Paulo aos Efésios, né? E hoje nós vamos trabalhar o versículo 4 ao 12 do capítulo 1. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi o nosso texto áureo da lição de hoje. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofertas segundo as riquezas
a remissão das ofensas, das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Esse mistério já estudamos no domingo passado, que é o plano da redenção em Cristo Jesus, pronto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, na presciência de Deus, como também Pedro fala da presciência de Deus, o nosso Cristo já estava morto. Cristo, quando veio ao mundo, ele sabia que deveria morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos desfrutar desta predestinação chamada salvação. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a predestinação, segundo a carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, nos predestinou segundo a sua presciência. Então, eu disse que Deus conhece o início da minha vida e o final da minha vida. Deus conhece o final deste século. Deus conhece o que há de vir depois do arrebatamento da igreja, que é a grande tribulação. Isso já está escrito, já está nas Escrituras. E que depois da grande tribulação teremos uma dispensação chamada milênio. E tudo como vai ser ou como serão as diretrizes do milênio, elas já estão nas Escrituras. Porque na presciência de Deus, ele também já viu todo o milênio de paz, que há de vir depois dos 7 anos da grande tribulação. E Deus, na sua presciência, já viu e já sabe como vai ser o final do milênio. E terminamos o livro da Revelação, Apocalipse, dizendo que depois do milênio teremos novo céu e uma nova terra. Depois do milênio, o novo céu e a nova terra, Deus já determinou e sabe, porque isso faz parte da presciência de Deus. Então, dentro do campo da presciência de Deus, Deus conhece os corações das pessoas. E sabe aqueles e conhece aqueles que têm uma tendência de um espírito que sofre e geme por uma salvação. Deus conhece os corações que estão aptos a receber a Cristo como Salvador. Estes que têm o coração cheio da graça de Deus, empatia com Cristo, empatia com os irmãos. Estes, Deus predestina para a salvação. Mas isso é uma escolha que eu faço e que você pode fazer. O livro de Ezequiel, lembro agora me veio isso à mente. Não pensei nisso quando preparei a lição ontem, ainda em casa. O livro de Ezequiel fala sobre o comportamento de um ser humano. E lá então Ezequiel vai dizer: se uma pessoa nos seus primeiros anos serve a Deus, estou parafraseando, colocando com as minhas palavras. Se uma pessoa nos primeiros anos da sua vida serve a Deus, mas nos seus últimos anos nega a Deus, essa pessoa parte sem salvação. Mas se uma pessoa inicia a sua vida negando a Deus, e a partir de um momento crê no plano salvífico, redentor, pelo projeto de Deus, ele termina a sua vida crendo, ele é considerado salvo.
Porque o que ficou para trás e não importa. O que importa é o que ela decidiu e vive daqui para frente. Então queremos entender que na sua vida, na minha vida, o que eu era, Deus esqueceu, ficou para trás, foi apagado, desapareceu, porque, aleluia, o sangue de Jesus Cristo me lavou e purificou de todo o pecado. E os meus erros lá de trás, Ele não joga mais no meu rosto e no seu rosto, porque foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas se a pessoa começou servindo a Deus, aí agora é o caminho contrário. Se ela começou servindo a Deus e num dado momento ela esquece plenamente de Deus, os seus dias terminarão sem Deus e ela vai partir para a eternidade sem Deus. Então existe uma predestinação de salvação? Sim, mas é você quem vai escolher ser salvo ou não. A predestinação da salvação já está pronta. Ela se efetua no sangue de Jesus Cristo. Somente nele e somente ele pode executar este projeto de Deus. Porque já estudamos na semana passada, domingo passado, que o Cordeiro de Deus já estava imolado, morto, preparado, sacrificado, desde a fundação do mundo. É um texto da Escritura Sagrada. E então o versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos então rapidamente para a introdução da nossa lição de hoje, que fala sobre eleição e predestinação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, para as igrejas, que recebem o batismo no Espírito Santo, os que são pentecostais, a maioria dessas correntes professa essa ideia da eleição e predestinação, como nós apresentaremos nesta manhã, inclusive a nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ponto 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O título já é sugestivo, e eu quero trabalhar um pouquinho nesse título, depois eu avanço pela leitura. Olha ali, eleitos, fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quando você vota numa pessoa que é um candidato a ocupar um cargo político, quando você vota nele, quando o povo elege aquela pessoa, quando aquela pessoa é eleita, você espera que o seu comportamento seja irrepreensível. Quando eu voto no meu candidato e ele se elege, ele chega ao poder, eu fico de olho nele para ver se ele vai cumprir com as suas promessas da sua fala. Se ele vai ser honesto, se ele vai ajudar o povo, porque é para isso que nós temos os políticos. É para isso que nós temos as pessoas que estão no poder, para administrar a cidade, os bairros, o estado, o país. Mas é por causa do povo que essas pessoas foram eleitas e são eleitas. E nós esperamos em que cada um que é eleito cumpra com a sua obrigação. E é isso o que diz a ideia da eleição bíblica. Vamos rever isso então agora, como fica. Ponto 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Então, o fato de sermos eleitos aconteceu antes de nascermos. Paulo fala nas suas cartas
que ele havia sido escolhido no ventre da sua mãe, antes de vir ao mundo, de andar nele, de fazer as coisas que ele fez, na presciência de Deus, ele já era escolhido. E é daí que vem a significação da palavra eleição. Eleição quer dizer fazer escolha. Vamos ver ali, ó. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Pela presciência, Deus conhece cada coração e sabe o que cada um vai decidir fazer. Ele já sabe. E por saber o que por ele saber o que cada um vai fazer, é que ele enviou Jesus Cristo. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo, todas as pessoas. Deus não amou somente aqueles que são salvos. Eu acredito até que Deus tem maior amor, teve maior amor na minha vida antes de aceitar a Jesus do que agora. Porque lá atrás eu não merecia o amor de Deus, mas ele já estava na minha vida. Aos 14 anos, eu deveria ter morrido afogado. A minha família, ainda tem hoje uma irmã, a Andréia, ela lembra deste evento. Eu deveria ter morrido aos 14 anos de idade, num acidente de automóvel. Mas uma voz dizia no meu coração: Vilmar, vai para casa, porque ele me amou quando eu era pecador. Então Deus não ama a pessoa ama somente a pessoa que tem a tendência para ser um salvo. Não, ele ama muito mais o pecador, porque o desejo dele é que todos venham ao conhecimento da salvação. Aos 20 anos eu deveria ter morrido de novo, em afogamento, na Barra do Sul. Eu vi a minha vida passar como que numa fita de cinema. Mas o milagre de Deus, como na primeira vez aos 14 anos, aconteceu outra vez. E do nada apareceu um canoeiro que nos tirou da água. E eu perguntava à minha mãe: mãe, cadê o canoeiro? E ela dizia: Vilmar, descansa, porque não tinha canoeiro nenhum. Vocês saíram sozinhos da água, mas eu vi o canoeiro, porque ele me amou enquanto eu era pecador lá fora no mundo, para que hoje, quem sabe, pudesse estar aqui ministrando e falando das Escrituras e desse amor que ele tem para com o pecador que é tão grande. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Então, na corrente da interpretação da predestinação, que ele escolhe alguns para serem salvos e outros para não serem salvos, isto não faz parte do amor de Deus, porque ele me amou enquanto eu era pecador, e eu, depois de passar e viver estas experiências, eu, Vilmar Meyer, me decidi por Jesus Cristo. E hoje faço parte do plano da predestinação. Mas se em algum momento da minha vida, vou repetir o que expliquei sobre o livro de Ezequiel, se em algum momento da minha vida daqui para frente, eu esquecer Jesus, dar as costas para Jesus, não viver uma vida santa, que vamos trabalhar hoje nesse conceito também, e eu, quem sabe, negar a este Jesus, a partir do momento que eu negar Jesus, tudo que ficar para trás vai ser esquecido. E eu vou terminar a minha vida como alguém que negou a Jesus. Mas não foi Deus quem me predestinou para fazer aquilo. Porque se fosse assim, eu seria uma máquina. Uma máquina para executar o que Deus quer. Não. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para escolher o que ele quer ser e viver onde ele quiser. Essa escolha
amigo e irmão que me vê e ouve nesta manhã, essa escolha é minha, essa escolha é sua, e nós temos que fazer no tempo chamado vida, enquanto temos tempo, porque Ezequiel nos ensinou que devemos fazer essa escolha em vida, porque como terminamos a vida, é assim que vai ser a nossa eternidade. Vamos então para o ponto 1 desta primeira temática da lição de hoje. Vamos ver o que é eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos desta escolha. Primeira, em quem fomos escolhidos? Ora, fomos escolhidos em Jesus. Ele é o plano cristocêntrico. Segunda pergunta, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então Deus, pela presciência, sabendo como termina a vida de cada um. 3. E qual a finalidade? Resposta, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Perdão, bati no microfone. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido em Cristo pela fé. Quando eu li esta fala de Donald Stamps, que é a pessoa que Deus usou para trabalhar o conceito da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, com comentários, Deus só elege, olha ali, aquele que está unido em Cristo. Eu me reporto quando Jesus vem ao mundo e escolhe discípulos. Um texto na Bíblia é mais claro. Ele está num lugar com muitos discípulos, muitos. E nesse momento ele começa a chamar, porque ele fez uma chamada individual, passando no Mar da Galileia, chamando Pedro, chamando João, chamando Tiago, e mais na frente, em outro lugar, na coletoria de impostos, ele vai chamar Mateus, ele vai chamando, ele vai escolhendo. Mas depois que ele tem muitos discípulos, um dos evangelhos nos mostra que dentre tantos discípulos, ele escolheu 12, para serem particularmente os seus talmidins. Isso é um termo que demoraríamos também para explicar o que seria ser um talmidim, um aluno especial adotado por um grande mestre, por um mestre, que deseja que entre tantos alunos, ele escolhe 1, 2, 3, ele vota, elege eles, porque percebe que eles têm algum potencial, né? E então ele quer que aqueles 2, 3 alunos sejam seus alunos particulares. Sabe o que eu vejo nisso? Jesus me escolheu para ser aluno particular dele. Jesus escolheu você que me vê e ouve nesta manhã para ser um aluno da sua escola particular. Ele quer fazer de você um talmidim. Existem muitos alunos, discípulos, mas ele tem algo especial com você. E você sabe do que eu estou falando nesta manhã. Deus tem colocado isto no teu coração e você precisa entender e aceitar isto, que Ele tem um projeto melhor com você e é necessário fazer uma entrega. Nós precisamos nos entregar para este projeto de Deus, para que as coisas aconteçam. Eu vou relembrar, você não é uma máquina dirigida por Deus. Deus respeita os teus conceitos, as tuas ideias e, acima de tudo, as tuas decisões. Deus não arromba corações, não. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato.
Se ouvires a minha voz e abrires a porta do coração, entrarei nele, farei nele morada, cearei com ele e ele comigo. Diz o texto da Revelação, Apocalipse 3:20. Então eu não posso crer num Deus que determina pessoas para morrerem sem salvação e determina pessoas para morrerem com salvação. Ela se efetua no coração e na alma, na razão de cada ser humano, no espírito e no corpo de cada ser humano. É uma decisão pessoal. Você aceita ou não, quer ou não. E Deus respeita isso. Deus respeita isto. Pois bem, vamos para o nosso ponto 2 da lição. As condições da eleição. Agora, como é que, essas cláusulas, como isso acontece? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. É o que eu venho trabalhando desde a nossa abertura da aula de hoje. Então, o Evangelho de João 3,16 eu já citei. E eu quero ir com você agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 4. Então, vamos para a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, vamos ver se Deus escolhe pessoas para serem salvas e escolhe pessoas para serem perdidas. É Deus quem determina isso ou é o ser humano que decide? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 4. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas determinar ser salvo ou não compete a Deus. Não que não venha... Talvez até eu tenha me expressado mal. Deus até poderia fazer assim, mas então eu seria uma máquina. Eu fui programada, dirigida para aceitar, ou eu fui uma máquina programada e dirigida para negar. Não, Ele me criou com sentimento próprio, eu não sou uma máquina. Eu tenho os meus sentimentos e eu faço as coisas se quero. É por opção. Você tem vida, faça sua opção, enquanto tem tempo, enquanto o nosso tempo é nosso, é meu, é seu, porque haverá um tempo que ele não será mais meu e seu, será só de Deus. Ponto 3, eu creio que nesse ponto ficou entendido, as condições da eleição. Vamos para o ponto 3. Por que Ele nos elegeu e predestinou? Ponto 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vamos ver isso de novo, então, em 1 e 4. Que é a parte A do nosso texto áureo, e é o primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Para que ele nos elegeu? Primeiro lugar, sermos santos. Porque Deus é santo. E importa que aqueles que desejam seguir o caminho de Deus, procurem o caminho da santidade. A Bíblia diz em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui eu abro um caminho difícil, talvez para a compreensão de algumas pessoas. Mas se eu aceitar a Jesus como meu Salvador, eu sou salvo? Sou. Mas Ele nos elegeu também para levarmos uma vida santa.
E o texto, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu aceitar Jesus, mas não seguir o plano onde eu fui eleito de seguir um caminho santificado, mesmo aceitando Jesus, eu posso jogar a minha salvação fora. Porque eu o aceitei, até um ponto levei uma vida regrada e santificada, mas em determinado ponto eu esqueci a santificação. E até, quem sabe, mesmo na congregação, na igreja, não me dou com determinados irmãos. Isso está começando a afetar a minha santificação. E se eu, por algum problema, não conseguir olhar direito, eu sempre digo isto nesta igreja e nos ensinos que faço. E se eu não conseguir olhar direito nos olhos de uma pessoa, a minha salvação está em risco. A minha salvação está em risco. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele nos elegeu, sim, para quê? Para levarmos uma vida santa e irrepreensível. Você escolheu o seu candidato politicamente falando. Você espera que esse candidato seja honesto e cumpra com as suas obrigações? Nós, como cristãos, temos as nossas obrigações. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, passamos a ter sobre a nossa vida responsabilidades de levar o Evangelho do Reino, de que as pessoas pudessem ver em nós Jesus e crer naquilo que falamos. Porque também, se falamos uma coisa e não vivemos aquilo, as pessoas logo vão dizer: o camarada fala isso, mas não vive aquilo. Então eu preciso viver o que prego, preciso viver o que falo. Vamos para o ponto seguinte da nossa lição, o último do ponto 1. A nova vida dos eleitos. Olha ali, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Deixa eu parar aqui. Tinha um Vilmar, na Bíblia, escrituristicamente falando, o velho homem, que viveu até conhecer Cristo. E tem um Vilmar que nasceu de novo a partir do encontro com Cristo. Na natureza do velho homem, Vilmar, estão coisas mundanas. Na nova natureza estão coisas santificadas. E a vida que eu levo hoje, ainda posso ser influenciado pelo velho homem. Já nasci de novo? Já. Mas o velho homem ainda faz parte do meu kit, do meu pacote. E eu devo mortificar esse velho Vilmar todos os dias, senão a carne vai sobrepujar. A minha carne, o meu corpo, ela tem desejos que pendem para esse mundo. Mas o meu espírito tem desejos que pendem para Deus. Então é uma alegoria que eu venho fazendo há algum tempo. O espírito que está em mim, o meu espírito, que comunica com o Espírito de Deus, ele quer que eu olhe para cima. Mas o meu corpo, que veio do pó, ele olha para baixo. E então há uma guerra constante. E Paulo fala sobre isso. Que tem coisas que ele quer fazer e não faz. E tem coisas que ele não quer fazer e faz. Então o velho homem ainda está dentro de nós. E ele ainda pode ter poder, dependendo de como você alimenta as ideias desse velho homem. Eu quero citar aqui um pensamento de Martinho Lutero, uma das frases de Martinho Lutero. Os irmãos que já me conhecem sabem a frase. Martinho Lutero escreveu assim: pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Hoje, preciso matá-lo todos os dias.
O velho homem deveria ter morrido quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, porque a partir dali eu sou um eleito e tenho uma nova vida. E a minha vida antiga não deveria mais influenciar a nova. Mas a minha vida antiga ainda influencia a nova. E ainda estou sujeito a erros. Você ainda está sujeito a erros. Por isso é que a Bíblia nos aconselha a buscar a santificação. Por quê? Para poder esquecer os sentimentos e os desejos do velho homem. Como eu posso me santificar? Lendo a Bíblia em casa, no seu celular, no seu aplicativo, no seu trabalho na hora de folga, orando constantemente em espírito, ligado com Deus. E aí as setas do maligno dificilmente vão te atingir, porque você está com uma capa chamada santificação. E então os dardos do maligno não te afetam, porque você está com um escudo chamado santificação. Vindo aos cultos, hoje não podemos mais vir aos cultos, por isso estamos aqui fazendo essa live. Mas será que todos os nossos irmãos da igreja, olha a pergunta que eu vou fazer, será que todos os nossos irmãos da comunidade, nesta manhã estão vendo, participando da live, colocando assim, ali o seu like, a sua curtida, dizendo é verdade, irmão Vilmar, dando ali a sua opinião? Será que todos ligaram os seus aplicativos nesta manhã para comungar? Isto é santificação, ter desejo de buscar as coisas de Deus em detrimento das coisas do mundo. À noite teremos a nossa live do culto da nossa comunidade. Quantos vão acessar a live do culto à noite? E quantos não vão? Irmãos, eu acredito hoje que não tenhamos ninguém, ou muito poucas pessoas que não tenham um celular e um aplicativo para ver estas lives, assistir estas lives. Infelizmente a gente olha no grupo ao vivo, quantos estão participando? E não vemos ali o número da comunidade que temos, onde poucas pessoas participam. Bom, uma coisa é a vida a partir da eleição, dali para frente, e a outra coisa é a vida para trás da eleição. Então Paulo vai escrever nas suas cartas, não só aos Efésios, que nós deveremos buscar melhor as novas coisas em Cristo, substituir alguns valores. Assim nós vamos para nosso ponto 2 da lição. Vai ser mais rápido, porque já entramos em muitos conceitos falados já. Ponto 2, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Já lemos Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A predestinação no ponto 1 do item 2. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, do versículo 5, capítulo 1, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, quando Deus nos eleger, escolha, quando Deus nos escolhe, Ele espera que a partir daquele momento tenhamos uma nova conduta. E isso já estava escrito no projeto de Deus antes da fundação do mundo.
que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então olha ali, que a eleição é a escolha feita por Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Assim como eu voto no meu candidato, e ele é eleito, a partir dali ele deveria ter uma conduta das promessas que ele fez ocupando aquele cargo. Ele cumpre ou não cumpre aquelas condutas? Quando Deus nos elege, Ele não nos transforma em máquinas para fazermos só coisas certas. Ainda somos seres humanos, com o velho homem, disse Martinho Lutero. O miserável, quando afundou nas águas, não morreu. Ele deveria ter morrido nas águas do batismo, o velho homem. Mas ele diz: descobri que o miserável sabia nadar. Hoje, escreveu Martinho Lutero, preciso matá-lo todos os dias. Quero perguntar para você: o velho homem, a velha natureza ainda trabalha na sua vida? Ele ainda quer surgir da água e se manifestar e dizer as coisas como ele pensa? Mas agora, como eleitos, não podemos mais expressar as coisas como nós pensávamos antigamente. Agora somos novas criaturas. Devemos pensar conforme Deus gostaria que eu pensasse. Isso é diferente. Será que eu penso e ajo como Deus gostaria? Ou aquele velho homem que não se afogou na água do batismo ainda tem muita influência na minha, na nossa, na sua vida? Vamos para o ponto. Então olha ali, é interessante, deixa eu só fazer uma paradinha. Ele nos predestinou para sermos, Ele nos predestinou, para sermos herdeiros. Como ser herdeiro das coisas de Deus? Deus só tem um filho. Esse filho se chama Jesus. Então o filho, entendemos pela nossa cultura, o filho é o único herdeiro das coisas do Pai. Mas Paulo deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro, que quando aceitamos Jesus como Salvador, nos tornamos co-irmãos em Cristo. E se eu sou co-irmão, irmão junto com Cristo, Paulo, numa aula de lógica, diz: logicamente eu também sou co-herdeiro das coisas celestiais em Cristo. Então tudo aquilo que Deus deu para o Filho Jesus, quando eu o recebo como meu Salvador, passo a ser co-irmão em Cristo. E então Deus lá do céu entende: o meu filho ganhou mais um irmão adotivo. E esse irmão adotivo de Jesus, você, passa a ser então co-herdeiro. Jesus vai fazer questão de repartir as coisas dele no seu reino com você. Jesus vem ao mundo e fala por parábolas. O evangelho mais fala de parábolas. E ele, por N vezes, ele fala: o reino de Deus é semelhante a... E ele expressa a linguagem nossa para entendermos como é o reino dele. E ele deixa claro que ele quer que todos, para quem ele está falando, façam parte do reino dele. Mas existe um projeto que nós estamos tratando nesta manhã. Então olha ali, no item 2 desse ponto 2 diz: filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Ele está em Romanos 8 e 15, também no versículo 23, no capítulo 9, versículo 4, em Gálatas 4, versículo 5, em Efésios, que é a nossa aula de hoje, 1 e 5.
Essa prática não fazia parte do sistema legal jurídico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos, né? Para a cultura judaica, somente os filhos legítimos de sangue, na linguagem usual e medieval nossa, os filhos bastardos não podem herdar as coisas dos filhos sanguíneos da mulher legítima, né? Então nós não éramos herdeiros, mas ficamos co-herdeiros em Cristo. E Cristo, olha só, Jesus Cristo faz questão de repartir tudo o que é dele com você. E ele diz, na casa de meu pai, Evangelho de João, capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos, aleluia, vou preparar-vos lugar, para que vós estejais onde eu estiver, diz o Evangelho de João no capítulo 14. Tudo que é de Jesus no seu reino, Ele deseja me levar e levar você para este lugar, e repartir este lugar com você. Ele diz que até preparou um lugar para você e um lugar para mim, neste novo reino. Mas isso tudo está preso a uma nova conduta. E como eu vou terminar a minha vida nessa nova conduta, vai dizer se eu vou entrar neste reino ou não. No ponto 3, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Versículo 5 do nosso texto bíblico básico. Assim, meus irmãos, nós queremos ir para o nosso ponto 3 e logo fechar a nossa lição de hoje. O ponto 3, o último ponto, se divide em dois artigos. O ponto 3 da lição, o último, diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. E então vai dizer assim, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para quem é pai, para quem é mãe, e tem um filho e adoece, você perde o seu sono, pai e mãe. Você fica sem sossego. Você se esperneia, aí você ora, você clama, você corre em busca de auxílio, de subsídio, de socorro. Mas Deus permitiu que o seu filho fosse morto por homens desumanos que o maltrataram. A paixão de Cristo. Ele não veio porque o Pai mandou, porque senão Jesus também seria uma máquina. Mas ele diz, eu não dou a minha vida por obrigação, eu dou a minha vida porque quero. São palavras do nosso Cristo, são palavras do nosso Jesus. Eu vim ao mundo porque eu quis, é o livre-arbítrio na divindade. O projeto estava pronto, sim, ele deveria vir, sim, deveria, mas ele veio porque quis, ele veio porque amou, ele veio porque me amou, porque do modo que eu vivia, eu iria sim para o inferno, mas ele me escolheu e eu aceitei esta escolha que ele fez na minha vida. Assim eu quero dizer para você nesta manhã que ele te escolhe também, porque João 3,16 diz que o amor de Deus é para todo o mundo, toda a humanidade.
E Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2 e 4, que o desejo de Deus é que todos venham à salvação e à compreensão das Escrituras. Então você faz parte deste pacote, eu faço parte deste pacote, deste projeto, mas a decisão é minha, a decisão é sua. Se pudéssemos pegar as mentes das pessoas, as cabeças, e rachar com um machado, olha aqui, que alegoria, rachar com um machado para colocar Cristo. Mas a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por isso que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta do coração. Muitas pessoas ouvem, mas não se decidem por abrir a porta do coração. Muitas pessoas são chamadas, mas dizem não ao chamado. Muitas pessoas são escolhidas, mas acabam por optar em não seguir o plano. Mas o projeto já estava lá escrito, predestinado. Ele não predestinou você para ser uma máquina e então ser um salvo ou um perdido. Não, ele predestinou um projeto. E esse projeto, ele vem com esse pacote. E como um vendedor bate nas casas, se apresenta e deseja mostrar o seu produto da venda que ele quer efetuar, é assim que ocorre a salvação. Apocalipse 3:20, leia à tarde, hoje com calma. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta do teu coração, então eu entrarei nele. Aleluia! Eu lembro o dia que eu abri a porta do meu coração nesta igreja, há 36 anos atrás. Vamos para 37 anos de fé, onde eu me decidi por Jesus, porque quero morar no seu reino, mas ele bateu primeiro na minha porta. Ele não arrombou a minha porta e me determinou para ser um salvo, uma máquina. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não funciona assim. Ele respeita a sua vontade. Ele respeita as suas decisões. Façamos as decisões corretas. Em nome de Jesus. Quero orar por você nesta manhã. Orar pela minha vida, pela vida da minha família. Por esta congregação, olhamos aqui esses bancos vazios. Hoje somente eu e o nosso técnico de som, Davi. Só 2 pessoas na congregação. Parece, eu sinto, irmãos, a presença de Deus aqui. Porque onde houverem 1, 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E eu sinto Cristo. Davi está aqui comigo chorando, sentindo Cristo nesta manhã. Mesmo vendo estes bancos vazios. Mas através desta live, ele está tocando aí na sua casa agora. Ele está batendo na porta do seu coração aí agora na sua casa. Abra a porta para ele. Nesta manhã, tome a decisão correta. Em nome de Jesus, quero orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu te adoro nesta manhã. Eu celebro contigo nesta manhã. Eu celebro contigo esta manhã, Senhor, que tu desenhaste. Porque esta manhã já estava também desenhada nos teus propósitos. Tu já havias visto esta manhã gloriosa nos teus projetos lá atrás. E eu agradeço por ela ter se concluído e efetivado aqui na congregação Iádio Copacabana, Joinville. Paizinho do céu, através desta palavra que estudamos e refletimos nesta manhã,
Eu peço por este teu amor tão grande, exarado na Escritura em João 3,16, que tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste teu Filho. Senhor, olha agora esses lares, esses aparelhos ligados nesta live, nesta manhã, e bate no coração de cada um de nós. E que nós possamos tomar a decisão correta e abrir a porta do nosso coração. Eu peço, Paizinho do céu, bate na porta dos corações e que eles possam ouvir. E ajuda-os. Eu sei que tu não vais forçar, mas ajuda-os, abre o entendimento, Senhor. A Bíblia diz N vezes que então tu abriste o entendimento daqueles ou dos outros e eles entenderam. Senhor, não é forçar, mas abre o nosso entendimento. Abre o entendimento, eu te peço em nome de Jesus, desta pessoa que nos vê e ouve nesta manhã, para tomar a decisão correta. Eu quero te pedir, Jesus, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa, a nossa igreja Copacabana, a nossa congregação, nosso pastor Alain, nossos obreiros, nossos auxiliares, cada líder de departamento, cada membro desta comunidade, os seus familiares e todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas e que hoje têm o privilégio de assistir esta aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que sou apaixonado desde que aceitei a Jesus. É o que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus, em nome de Jesus. E tomara que em breve esses bancos da nossa EBD, domingo de manhã, possam voltar a estar cheios e eu possa vê-los em nome de Jesus. Obrigado, Davi, pelo seu trabalho, a sua presença e a sua dedicação, em nome de Jesus também. Amém.